meus irmãos e irmãs em Cristo, meu privilégio estar aqui hoje, poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem falado no meu coração. E hoje eu queria que a gente meditasse um pouco na vida de Manassés, o rei Manassés que reinou em Jerusalém. E essa história está lá em 2 Crônicas, capítulo 33, e fala assim, versículo 1: Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Versículo 2 fala assim: Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. E versículo 3 fala assim que ele edificou os altos que Ezequias, seu pai, havia derrubado, levantou altares aos Baalins e fez poste ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus. Versículo 4 diz: edificou altares na casa do Senhor. Versículo 5 de 2 Crônicas diz assim: também edificou altares a todo o exército dos céus, nos dois átrios da casa do Senhor. Versículo 6, presta atenção: queimou seus filhos, como oferta no vale do filho de Enom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para provocar a ira. Que coisa terrível isso daqui, porque nós temos aqui um rei mau, desde os 12 anos reinando em Jerusalém. Durante 55 anos ele reinou, e aqui no começo do seu reinado ele começou errado. Ele já começou todo errado, e ele não seguiu o Senhor. E eu achei muito interessante e triste, claro, né, que ele chegou a tal nível de queimar o seu próprio filho, na verdade, queimar os seus filhos como oferta a deuses, né, a demônios. Então, nós temos aqui algo assim, um homem terrível. Conversando com a minha sogra um dia desses sobre essa passagem, um dos pontos que chamou muita atenção na nossa conversa foi que nós hoje nós não queimamos nossos filhos, né? Dificilmente ou raramente, né, a gente sabe de alguém que ofereceu o seu filho para ser sacrificado para demônios, para ídolos, mas é o que a gente pensa, mas talvez muitas vezes a gente tem queimado os nossos filhos, deixando eles fazer o que eles querem, né? Não sendo pai e mãe dos nossos filhos, largando eles para o mundo, é uma forma da gente estar queimando os nossos filhos. O meu ponto hoje não é sobre o versículo 6, né? Mas eu não queria deixar de comentar isso daqui, porque eu acho que isso é muito importante para nós estarmos analisando como pais o que nós estamos fazendo com os nossos filhos. Estamos nós largando eles ao mundo, de certa forma queimando os nossos filhos, né? Ou nós estamos educando eles, tratando eles na palavra, disciplinando eles, orientando eles na palavra de Deus. Então, isso aqui é muito importante. Nós olhamos isso daqui, né? Eu, pessoalmente, quando eu li isso daqui, o que vem na nossa mente, né? Na minha mente, é assim: um cara desse tem que morrer. Um rei desse tem que morrer, não tem salvação para ele. Que maldade queimar os seus próprios filhos, que maldade ele provocar a ira de Deus. Ele não estava simplesmente fazendo o que ele queria porque ele queria, mas ele fazia com a intencionalidade de provocar a ira de Deus. Então a gente vê aqui uma intenção maligna mesmo no coração de Manassés. E o que aconteceu no versículo 10? Fala assim: falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Isso aqui mostra para mim que o quanto que Deus é misericordioso, porque ao invés de Deus vir e fulminar Manassés e todo Israel e todo Judá, o Senhor envia profetas, né, para falar com o povo dele, para falar com o rei Manassés, trazer uma mensagem: olha, você precisa se arrepender. E isso mostra para a gente o
tanto quanto Deus é diferente que nós, no sentido de que eu não tenho essa paciência que o Senhor tem. Eu não tenho essa longanimidade, essa benignidade, essa mansidão, esse domínio próprio que Deus tem. Como que Deus ele está muito além de mim, de você, porque Deus ele mostra aqui o quanto a sua misericórdia dura para sempre. E o Senhor, ele queria salvar Manassés, ele queria salvar o povo, né? A palavra de Deus fala que é a intenção de Deus, é o desejo de Deus que todos se salvem e que nenhum se perca. Então nós temos que entender assim, o caráter de Deus, do Senhor, é um caráter amoroso, é um caráter de compaixão pelos pecadores, né? A palavra de Deus fala que Deus nos amou enquanto nós éramos pecadores ainda e enviou o seu Filho Jesus. Ele não esperou a gente ficar bonzinho, santo, para que ele nos amasse, né? E continuando aqui no versículo 11, fala que pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. E versículo 12 continua: ele, né, Manassés, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Versículo 13: fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Então nós vemos aqui três coisas acontecendo, né? Nós vemos aqui que Manassés ele foi quebrantado pela situação que ele estava vivendo ali no cativeiro na Babilônia, e esse quebrantamento dele gerou arrependimento, e esse arrependimento fez o que? Número 2, né? Ele orou ao Senhor. Isso aqui eu fico impressionado, porque que mostra que Deus ouviu um rei que fez tanta coisa para provocar a própria ira de Deus. Deus ouviu a oração de Manassés, mas Deus ouviu a oração de Manassés quando ele se quebrantou. A palavra de Deus fala que o coração contrito e quebrantado ele não desprezará. E isso é verdade, nós vemos aqui na vida de Manassés. Então Manassés ele chegou a um ponto, vamos dizer que a gente fala, né, no fundo do poço. Ele então se volta ao Senhor, ele vê a sua situação, ele vê o quanto ele fez mal. Enquanto ele estava distante do Senhor, ele foi quebrantado, isso gerou arrependimento, ele se arrependeu dos pecados dele, e ele ora ao Senhor pedindo misericórdia. E a palavra de Deus fala aqui que então, né, Deus ouviu a oração e Deus respondeu a oração de Manassés. Respondeu como? O Senhor resgatou o reino a Manassés, fez voltar ele a Jerusalém. E então por quê? Qual que era o motivo que Deus fez isso? Né? Qual que é a intenção de Deus em fazer isso com Manassés? E é lindo ver aqui no final do versículo 13, capítulo 33, 2 Crônicas, que fala assim, que então Manassés reconheceu que o Senhor era Deus. Aleluia por essa palavra. Essa palavra nos mostra, irmãos, que todo desejo de Deus é que nós possamos reconhecer que Ele é o Senhor, Ele é o único Deus, Ele é o único Todo-Poderoso, Ele é o único que sabe de todas as coisas e Ele é o único que está em todos os lugares. Então, eu queria deixar com os irmãos essa história de Manassés, porque fala sobre a minha vida e fala sobre a sua vida. Fala que não interessa o nível que nós estamos na nossa vida, o Senhor quer sempre que nós nos arrependamos, o Senhor quer um coração contrito, um coração quebrado. Esse tempo de quarentena é tempo da gente rever os nossos hábitos, as nossas ações. É tempo de pedir para o Senhor, como o salmista falou, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da verdade. Então, esse tempo agora que nós temos é um tempo da gente poder confessar os nossos pecados ao Senhor, confessar os nossos pecados uns aos outros, deixar o Senhor quebrar
o nosso coração, o nosso orgulho, a nossa soberba, para que nós então possamos orar ao Senhor, sabendo que o Senhor, Ele ouve a nossa oração, não porque temos direito disso, não porque por causa do nosso pedigree, não por causa da nossa raça, da nossa cor, não por causa da nossa conta bancária. O Senhor ouve a nossa oração porque Ele tem ouvidos para ouvir a oração daqueles que o buscam. A oração do coração que está contrito, quebrantado, o Senhor ouve. E o que, que o Senhor faz com essa oração? Eu costumo dizer que a resposta de Deus pode ser uma das três. Ele pode responder sim, não ou espera. E qual que é a intenção de Deus quando isso tudo acontece? O arrependimento, a contrição do coração, a oração. O que que resulta a resposta de oração, claro, e o que que resulta isso em nós? Resulta que nós colocamos Deus no seu devido lugar nas nossas vidas. Nós colocamos o Senhor como Deus, que Ele é o único que pode, Ele é o único que, se Ele quiser, todas as coisas para Ele é possível. Todas as coisas podem acontecer. Eu queria deixar essa palavra com os irmãos. Medita em 2 Crônicas, capítulo 33. É lindo ali ver a misericórdia de Deus, o amor de Deus por Manassés, e não só por ele, mas o amor de Deus por mim e por você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.